Infelizmente, o procedimento solicitado não consta no rol da ANS. Essa é talvez a frase mais repetida nas cartas de negativa dos planos de saúde no Brasil. Ela soa técnica, definitiva, inquestionável. Mas aqui vai a informação que pode mudar o rumo do seu tratamento. Desde setembro de 2022, existe uma lei federal dizendo que o rol da ANS não é uma lista fechada. Se o seu plano negou um exame, uma cirurgia ou uma terapia com essa justificativa, este vídeo vai mostrar por que essa negativa pode ser considerada abusiva e o que você precisa reunir para revertê-la. Primeiro, vamos entender o que é esse tal rol. O rol de procedimentos da ANS é uma lista oficial que define a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, consultas, exames, cirurgias e terapias que toda operadora deve oferecer. O problema começou quando as operadoras passaram a tratar essa lista de mínimos como se fosse uma lista de máximos, ou seja, tudo que não estivesse expressamente escrito ali seria automaticamente negado. Acontece que a medicina evolui muito mais rápido do que qualquer lista. Novos medicamentos, novas técnicas cirúrgicas e novas terapias surgem todos os anos. E foi exatamente esse descompasso que levou o Congresso Nacional a agir. Em setembro de 2022, foi sancionada a Lei 14.454, que alterou a Lei dos Planos de Saúde para resolver de vez a discussão. A partir dela, o rol da ANS passou a ser apenas a referência básica de cobertura e não um limite absoluto. A lei estabelece que o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamentos não incluídos no rol quando existir comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas, ou quando houver recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC, ou ainda recomendação de órgãos internacionais de avaliação de tecnologias em saúde reconhecidos. Em resumo, se o tratamento funciona e há respaldo científico, a ausência na lista deixou de ser desculpa válida. E a proteção não para na Lei 14.454, o Código de Defesa do Consumidor se aplica integralmente aos planos de saúde, como consolidou o STJ na súmula 608. Isso traz consequências poderosas. O artigo 51 do CDC declara nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que restringam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ora, qual é a finalidade essencial de um plano de saúde? Garantir tratamento de saúde. Uma cláusula ou uma prática que esvazia essa finalidade, negando o tratamento prescrito pelo médico, atenta contra o próprio objeto do contrato. Além disso, em juízo, o consumidor pode se beneficiar da inversão do ônus da prova. É a operadora que precisa justificar tecnicamente a negativa e não o paciente provar que tem direito. Um ponto que os tribunais repetem há anos. Quem define o tratamento adequado é o médico assistente, aquele que acompanha o paciente, e não o departamento administrativo da operadora. O plano pode, em situações específicas, instaurar junta médica para resolver divergências técnicas, mas não pode simplesmente substituir a prescrição do seu médico por uma negativa genérica. Por isso, o relatório médico fundamentado é a peça-chave de qualquer disputa. Ele deve indicar o diagnóstico com CID, descrever os tratamentos já tentados, justificar por que o procedimento solicitado é necessário e apontar a urgência quando houver. Com um relatório robusto e a negativa por escrito, o consumidor reúne exatamente o que a lei exige para derrubar o argumento do rol. Onde esse tipo de negativa mais aparece? Em tratamentos oncológicos modernos, como radioterapias de precisão e medicamentos-alvo, em terapias multidisciplinares
para o transtorno do espectro autista. Em cirurgias, por técnicas mais novas, menos invasivas, e em medicamentos de alto custo registrados na Anvisa, mas ainda não incorporados à lista. Em todos esses cenários, a pergunta jurídica é a mesma: existe prescrição do médico assistente e respaldo científico? Se a resposta for sim, a recusa baseada apenas na ausência no rol tende a ser considerada abusiva pelo judiciário, que pode determinar a cobertura imediata, inclusive por liminar. Se você recebeu uma negativa baseada no rol, organize 4 documentos. 1. O relatório do seu médico, detalhado e atualizado. 2. A negativa por escrito exija sempre. A operadora tem o dever de fornecer lá com a justificativa. 3. Os protocolos de atendimento, números e datas de cada contato. 4. O contrato do plano e os comprovantes de pagamento. Com esse conjunto, é possível registrar a reclamação na ANS, que costuma resolver muitos casos em poucos dias, e, se necessário, ingressar com ação judicial, pedindo tutela de urgência. Lembre-se, o pedido administrativo prévio e a negativa documentada fortalecem enormemente o processo, especialmente em tratamentos fora do rol. Agora você sabe, não está no rol da ANS, deixou de ser uma sentença definitiva. É, muitas vezes, apenas o começo da conversa. A Lei 14.454, o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dos tribunais formam um escudo sólido em favor do paciente. Compartilhe este vídeo com alguém que recebeu essa negativa, pode fazer toda a diferença. Nos próximos episódios, vamos tratar do relatório médico perfeito e da reclamação na ANS, que resolve sem processo. Inscreva-se para acompanhar. Este é um conteúdo informativo do Escritório de Advocacia Russell Barbosa Santos. Até o próximo vídeo. Para mais informações, entre em contato com o nosso WhatsApp 11 5197 5000. Atendemos todo o Brasil, 100% pela internet.